Então, vamos lá, pessoal, bom dia. Vamos abrir aí a apostila na página 42. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício, né, lá da unidade 4, tá? Vocês assistiram, né, a aula que eu coloquei para vocês. E agora nós vamos participar aí da correção do exercício e também do caderno de atividades, tá? A nossa aula de hoje é para isso, mais para a correção de exercício e também tirar dúvida ao longo do exercício que formos corrigindo. Vamos lá, então? Eu vou colocar aqui para vocês a apostila para a gente estar vendo juntos. Vamos lá comigo, então. Questão número 1, quem gostaria de me responder ela? Quem puder usar o microfone, eu agradeço. Vamos lá? Júlio, João Pedro. E quem vai responder essa para mim? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. É para ler também ou só responder? Pode ler, anunciar. A atmosfera não é aquecida diretamente pelo Sol, mas pela superfície terrestre. Isso porque a radiação do Sol aquece o solo e o solo aquece o ar. Sabendo disso, por que uma pessoa na praia queima a parte do seu corpo virada para o Sol e não a parte do corpo virada para a areia? E aí? Quando eu coloquei entre aspas, quando nos queimamos na praia, não é fruto do aquecimento que a radiação gera na areia, mas sim das radiações do Sol, as chamadas ultravioletas. Show de bola. Inclusive, né, às vezes, nem tá aquele sol muito forte e a gente se queima, né? Ah, não tá um mormaçozinho, nem vou passar protetor, né? É o dia que você mais queima na praia. Por quê? Tem a radiação ultravioleta. Não necessariamente tem que ser aquela radiação que tá ali do sol pegando em cima de você, exatamente. Mas a radiação ultravioleta. Exatamente, essa questão aí era para falar exatamente dos raios ultravioletas, tá? Alguma dúvida nessa, pessoal? Vamos seguindo. A questão 2, ela fala aqui, ó. 3 cidades do Brasil, Urupema, Salvador e Três Lagoas, apresentam a temperatura mínima em um dia de verão igual a, respectivamente, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius e 25 graus Celsius. Quais fatores fazem com que a temperatura seja diferente nessas 3 cidades, sabendo que elas se encontram no mesmo hemisfério? Por que será que, mesmo assim, estando no mesmo hemisfério, existe essa variação de temperatura? Quem poderia me responder? Quais são os outros fatores, né, que estão ligados a isso? Bora, vamos lá. Davi Deor está aí? Deixa eu ver aqui alguém. Caio, Davi. Cadê essa galera? Vai lá, Júlio, responde então de novo para mim. Eu coloquei a altitude, o relevo, a vegetação presente ou não e a presença de água, maritimidade ou continentalidade. Com certeza. E também, Júlio, a latitude também. Tá? Pode colocar eu não coloquei. Tá bom. Latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade. Todos esses aí são fatores que influenciam diretamente, né, nas diferenças climáticas. Pode responder pelo bate-papo, tá, Caio? Qualquer coisa. Quem tiver com a internet um pouco ruim, pode estar respondendo pelo bate-papo, se não quiser usar o microfone, tá? Eu escuto vocês. Eu gostaria que vocês participassem mais. Só que eu não vou poder ficar demorando tanto esperando, porque agora o Cisco passou por uma atualização e ele me dá 50 minutos de aula, tá? Senão a gente vai acabar não aproveitando tão bem. Questão 3, coloca no bate-papo para mim aí o que vocês marcaram, qual letrinha.
Ana Júlia botou B. Davi B. Isso aí, letrinha B. Fácil essa, né? Tá falando de picos de neve, né? Picos de montanha, então é altitude elevada. Pode, Davi, responde para mim, a 4. O que são, né? E o que causam as ilhas de calor, Davi? A professora tá me escutando? Oh, pode falar um pouquinho mais alto. Tá. Eu coloquei assim, né? A ilha de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Isso aqui. E o que provoca isso, Davi? Provoca efeitos de poluição Uhum. do ar, o efeito de interação entre a radiação e a poluição atmosférica construída de partículas de diferentes gases, como os Isso. de estufa, provoca alterações locais no balanço de energia e radiação, que podem ser associadas à formação das ilhas de calor urbanas. Muito bem. E tem uma outra coisa também aqui. A Júlia colocou, são causados pela alta poluição, provocando maior absorção de calor. Tem um detalhe, turma, que provoca bastante também, que auxilia bastante a formação das ilhas de calor. Isa colocou, é quando o raio solar não consegue circular, aí ele fica ali, né, centralizado. Isso, turma, é muito fácil a gente perceber numa grande cidade, né? E, turma, uma coisa que vocês estão esquecendo de falar, isso, Ana Júlia, a falta de vegetação, a retirada da cobertura vegetal, não é isso? Isso influencia demais. São Paulo é assim, verdade. Muito bem, meninas. Gostamos de ver. Dá calor até na sombra. São Paulo é assim, né? Quando faz frio, faz muito frio. Quando faz muito calor, né? Exatamente. Gostando de ver. Tranquilinho esse conteúdo para vocês, né? Vocês veem muito isso em geografia. Na verdade, esse conteúdo ele vai muito mais para o lado da geografia do que da ciência. Então, por isso que eu acho que está sendo muito tranquilo para vocês. Agora, para compreender o clima de uma região, é importante analisar diversos fatores climáticos. Não é isso? Descreva os fatores climáticos, latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade da sua cidade. E aí, a maioria de vocês moram em Cariacica. Como eu descreveria, né, esses fatores climáticos da cidade de Cariacica? Quem saberia me dizer? Pode falar no microfone aí, quem quiser. Latitude, altitude. A latitude de Cariacica. Fala para mim, como é que é? Pode falar, Júlia. Você pesquisou, mas você pesquisou sobre Cariacica mesmo? Vocês saberiam responder tudo isso sem precisar pesquisar. A, la- Vai lá, a fala o que você fala. latitude que eu achei é 20 graus. Aí, esses risquinhos que tem depois, um número e um risquinho. Não, não precisa ser tão específico o valor, não. Onde que nós estamos localizados? Espírito Santo. Ele está mais ou menos onde ali no planeta Terra? Pensa assim. Tá em... Aqui apareceu 20 graus, aí depois 15 e um tracinho, 56 e dois tracinhos sul. Uhum. Isso deve ser a distância da linha do Equador, Isso, né? da linha do Equador, exatamente. Entendi. A altitude deu aqui 46 metros, mas tem alguns pontos com maior altitude, que nem o Monte Mochuara. Isso O aí. relevo acidentado, constituído de serras e morros. Uhum. A vegetação é denominada floresta umbrófila densa, predominantemente Mata Atlântica e manguezais. Aí, maritimidade e continentalidade que eu não achei.
Beleza. Aqui, Cariacica, nós temos essa região aí de Porto Santana, né? Aquela região que liga o mar, né? O manguezal e o mar, né? Então, nós temos tanto fenômeno de maritimidade quanto continentalidade, tá? É exatamente isso, né? Não é um local, está ali entre o Equador, né, e o trópico, então é uma região mais tropical. A altitude, tem alguns pontos de altitude mais altas, né, igual a Julie colocou, né, a questão lá do Mochuara. O relevo é acidentado, vegetação. O que predomina é Mata Atlântica, certo? É isso mesmo, não tem muito mais o que colocar, não, tá? Se colocaram alguma coisa diferente, tem alguém que pesquisou aí? Ou colocaram isso mesmo? Show de bola. Vocês já são capazes, né, de descrever aí. Ah, uma coisa que eu vou perguntar aqui, vai ver se vocês. Com certeza o professor de geografia fala muito isso com vocês, mas vamos ver se vocês vão conseguir me lembrar. Qual a diferença de clima para tempo? Quem saberia me dizer isso? Enquanto eu vou abrindo o caderno de atividades aqui. Quando eu falo assim, ó, o clima da região é esse. O tempo está assim. Fala para mim. Posso falar, professor? Pode sim, com certeza, Maria. Então, é que o clima, ele é algo que é permanente, ele é constante. O Isso. tempo, ele é uma coisa momentânea, que acontece no momento. Exatamente isso. Por exemplo, o tempo agora. Como é que tá o tempo aí em Cariacica? Fala para mim. Eu acho que tá chuvoso, assim, que tava chovendo ontem. Ó, o Caio falou que lá onde ele tá quente. Ó, aqui, por exemplo, ontem à noite estava um frio insuportável. Agora de manhã, por exemplo, já estou aqui já vestindo calor, né? Então o tempo ele varia. Ontem eu estava passando ali na orla de carro, eu estava observando como que o tempo estava mudando. Era muito, nossa, estava dando para perceber. As árvores todas paradinhas, parou de ventar, o mar quietinho. Mas por quê? Porque já estava indo embora a frente fria, certo? Então realmente está mudando muito, não é isso? Uma ventania ontem, quando eu passei ali, achei até estranho, tudo parado. Não vi uma árvore mexendo. Mas por quê? Porque hoje provavelmente já vai fazer mais calor do que ontem. Exatamente, o tempo ele muda. Agora, o clima, eu posso falar que o clima também não muda nunca? Ah, o clima ele não muda, nunca. Não, né? Ele pode passar por variações, mas as variações climáticas elas vão depender de um tempo maior. Mas para eu classificar o clima depende de vários fatores, que são esses fatores climáticos aí que nós estamos trabalhando, certo? Show? Travou aí para todo mundo? Ou não? Vamos seguir então. Voltou? Deve ter sido a minha internet então. Voltou agora? Show. Então, o que eu estava falando é o seguinte: o clima, ele depende de vários fatores climáticos, certo? Tudo isso eu tenho que analisar para eu determinar o clima de uma região. O tempo não. O tempo é aquilo momentâneo. Por isso que eu falo, o tempo está dessa forma. Amanhã ele pode estar de uma outra forma, tá? Isso eu acho que vocês não confundem mais. A questão 1, ele pediu para a gente encontrar, né, no caça-palavra, os fatores terrestres, tá? Quais seriam os fatores terrestres? Vai colocando aqui no bate-papo para mim. Que fatores terrestres que modificam o clima? Relevo. Aninha colocou relevo. Latitude. Altitude. Vegetação.
Maritimidade, continentalidade, exatamente. Então, aqui, ó, vocês deveriam ter encontrado essas palavrinhas aí. Quem não encontrou, confere aí para a gente corrigir. Agora eu vou fazer o seguinte, para vocês participarem comigo, tá? Eu falo a letrinha aqui e vocês colocam no bate-papo se é verdadeiro ou falso. Show de bola? Que eu consigo a participação maior de alunos. Letra A, da número 2. Um lugar próximo ao mar será mais quente devido à maritimidade. Falso, né? Então, será menos quente. Exatamente. Ou se quiserem colocar essa justificativa aí também, a maritimidade diminui a amplitude térmica entre o dia e a noite. O desmatamento é uma ação que intensifica o efeito estufa. Verdadeiro, né? Trabalhamos muito isso já, né? Lugares com vegetação densa têm menores amplitudes térmicas. Muito bem, estamos de ver. Lugares com pouca água superficial têm altas amplitudes térmicas. Show! Quanto mais próximo dos polos, mais perpendiculares os raios solares em relação à superfície terrestre. Falso. É o contrário, né? Quanto mais próximo do Sol, menos perpendiculares. Os raios solares são mais perpendiculares ao quê? Assim, em relação ao quê? Vou ver se vocês estão lembrados. Mas qual região da Terra? A linha do Equador, muito bem, exatamente. Cidades situadas em vales têm seu clima afetado pelo relevo da região. Sim. Isso aí. A inversão térmica, além de alterar o clima, aumenta a poluição em zonas rurais. Por que está falsa essa? Onde que ocorre geralmente a inversão térmica? A inversão térmica que é prejudicial? Nas zonas urbanas, isso aí. Que dificulta a poluição se dissipar, né? Se eu não me engano, nós vimos isso no 6º ano. Lembra disso? Que eu até fiz o desenhozinho no quadro para vocês? Show de bola. Vamos lá agora, hein? A primeira imagem aí significa, quer dizer o quê? Saudade, né, Júlio, de usar um quadro, né? Algo tão simples, né, Júlio? Fazer um desenhozinho no quadro, né? Verdade. Também tô, tá? Vou ser bem sincera. Maritimidade. A segunda imagem, turma. Altitude. Terceira. Vegetação. Quarta. Relevo. Aqui a apostila colocou relevo ou vegetação, porque também tem uma cobertura vegetal aí, né? E a última? Mostrando o deserto. Isso, continentalidade. Arrasou, tô gostando de ver, hein? Com certeza, Julie. Os trabalhos em grupo, da apresentação de vocês. Tô sentindo falta de tudo isso. Essa semana eu vou passar um trabalhinho para vocês, para na nossa live a gente fazer mais ou menos um debatezinho, tá? Vocês vão gostar. Questão 4 é um complete, né? Letra A, vocês colocaram o quê? Essas questões estão sendo tranquilas, né? Eu tô indo com mais... Qualquer coisa, vocês me gritam aqui. Professor, essa aqui eu não entendi, tá? Então, letra A, altitude. Letra B, maritimidade. Letra C, continentalidade. Letra D, relevo.
Letra E, vegetação. E F, latitude. Aninha, qual pesquisa que você está falando? Aquela inicial lá da apostila? As 3 perguntinhas para iniciar, não é isso? A unidade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se é essa mesmo que você vai falar. Ah, tá. Vamos sim, tá? Vamos falar sobre ela também. Vou passar uma sobre o clima, aí os efeitos, né? Pode deixar que a gente fala na nossa live, tá? Era mais para introduzir mesmo a unidade e teve essa que eu pedi vocês para pesquisarem, né? Como que os países estão. Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer junto aí. E pediu para observar a imagem, né? Agora ele deu uma imagem aqui: Campo do Jordão, Campinas e Rio de Janeiro. Como podemos explicar a diferença de temperatura entre elas? Olha como é que varia a temperatura, né? Qual o fator que está influenciando na temperatura? Excelente. Aí, principalmente, Caio, a altitude, tá? Principalmente a altitude. Aqui ele está falando em relação, tá vendo? Quando eu coloco essa relação aqui da altura, então ele está querendo falar de altitude. Modifica bastante, né? Com base na ilustração, podemos afirmar que a diferença de altitude é mais preponderante do que a diferença de latitude? Sim. Mas aí se eu comparar, por exemplo, o Bahia com o Rio Grande do Sul, dá diferença por conta da latitude? Bahia e Rio Grande do Sul? Fala pra mim. Então os dois tem muita relação com o clima, tá? Os dois fatores influenciam diretamente no clima, tá? Então, é porque aqui a gente... por que vocês provavelmente colocaram assim? Porque é mais fácil a gente observar. Por exemplo, a gente sai daqui, da região litorânea do Espírito Santo, sobe uma serra e vai lá para Pedra Azul. 1h30 mais ou menos eu estou em Pedra Azul. A gente já consegue observar a diferença, né, que a altitude faz. Por isso. Mas se a gente considerar, por exemplo, aí eu estou falando de latitude, né? Aí tem que ter relação com a linha do Equador. Se eu falo Bahia e Rio Grande do Sul, vocês na hora, caramba, com certeza, professora, muita diferença. Tá? Então a latitude também influencia da mesma forma aí que a altitude, tá? Tem grande relação. Caio falou que professor, no convento da Penha já é frio. Lá no convento, eu acho que tem a influência também da maritimidade, né? Venta muito também, né? Por isso que a gente sente essa sensação de frio. Show de bola. Vamos para a questão 6. Vamos lá, então. Alguém gostaria de ler a questão 6 para mim? Ler o texto? Maria. Verdade, né, Davi? Júlio, pode ler então, Júlio. Tá bom o áudio? Tá bom, tá bom. Leia atentamente o texto a seguir. Uhum. Dada a... Acho que travou. atmosféricos. Travou aonde? Trópico de Capricórnio? Eu só ouvi o dada. Vai lá, pode começar de novo. Dada a posição geográfica ao sul do Trópico de Capricórnio, onde os sistemas atmosféricos intertropicais e polares travam confrontos, além de sua localização na borda oriental do primeiro Planalto Paranaense, em altitude de 900 metros, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.
quando a quantidade de energia solar disponível é maior e predomina a atuação de sistemas atmosféricos intertropicais e temperaturas mais baixas nos meses de junho, julho e agosto, quando a energia solar Fechou? É porque estava dando uma travadinha, mas deu para a gente acompanhar aqui. Vamos lá, então. Ele pediu para a gente grifar no texto, né? E copiar o trecho que se refere a um fator terrestre de latitude. Onde aqui no texto que ele está falando de latitude? E aí? Fala para mim. Isso aí. Aqui, ó. Dada uma posição geográfica ao sul do Trópico de Capricórnio. Certo? Latitude tem que falar dos trópicos, a linha do Equador. Exatamente. Depois ele fala assim, um fator terrestre de altitude. Altitude. Além de sua localização na borda oriental do primeiro Planalto Paranaense em altitude de 900 metros. Isso aí, arrasou, Davi. Aqui, ó, quando ele fala a altitude de 900 metros. Muito bem. Depois ele fala assim, fatores astronômicos. E aí, astronômicos? Não sei se está certo. Quando a energia solar disponível é reduzida e predominante a atuação dos sistemas atmosféricos polares. Isso aí, só que você tinha que subir um pouquinho mais aqui, ó, falar um pouquinho, que fala assim, ó, temperaturas mais elevadas nos meses de dezembro, de janeiro, que aí fala em relação aos movimentos da Terra, tá? Por isso que dezembro, janeiro, tá vendo? Fevereiro é quando a energia solar ela está mais disponível. Então, isso aqui por quê? Inverno e verão, tá? Isso se dá por conta dos movimentos da Terra. Vou botar aqui para vocês. Não precisava copiar tudo, tá? Só mesmo coloquem os pontinhos igual vocês costumam fazer. Corrige aí. Podem também grifar com os marca-textos diferentes de vocês, colocar referência, legenda, tá? Tá certo, Júlio. Pode ser também. Maria, lê a 7 para mim, fazendo favor. Isso, Maria Luísa. Eu? Tá. Tá me ouvindo? Tô, deixa eu ouvir. Tá. Suponha que a Terra seja circular e que tenha um raio de 6.000 quilômetros. Considere ainda que os raios solares incidem sobre nosso planeta conforme a figura, em que D é igual à distância mais curta entre o Sol e a Terra percorrida por um raio, R corresponde ao raio terrestre, B é o ponto da Terra mais próximo ao Sol, A é o ponto mais distante na Terra que recebe iluminação. Com base nessas informações, responda as questões propostas. E aí, letra A, Maria? Letra A. Qual é a diferença de distância percorrida pela radiação luminosa que incide no ponto A e a radiação luminosa que incide no ponto B? E aí, vocês botaram o quê? Interpretação, hein? Só interpretação. Qual a diferença de distância percorrida pela radiação? De A para B. O Júlio botou 6.000 quilômetros. Concordam com a Julie? Sim, né? Ó, se daqui até aqui é 6.000 quilômetros, né? A diferença está exatamente aqui, não é? Então,
Qual é o raio? Ó, tá aqui, ó. Suponha que a Terra seja circular e que tenha um raio de 6.000 km. O raio não é 6? Então a diferença está aqui, ó, daqui para cá. Essa radiação aqui, tanto B quanto A vai receber. A diferença está exatamente no raio da Terra. Muito bem. Depois fala assim, qual é o ângulo de incidência dos raios solares na Terra no ponto A e no ponto B? E aí? 90 graus Celsius. Exatamente, ó. No ponto B, os raios incidem 90 graus Celsius e no ponto A incidem a 0 graus Celsius. Ou seja, paralelamente. Esse é paralelo a esse. Tá? Exatamente. Porque a gente tem que entender que o Sol é maior que a Terra, né? Se ele fosse pequenininho aqui, aí sim, o ângulo seria diferente. A diferença é que aqui se torna mais quente é porque está mais próximo da Terra. Tá? Show de bola, hein? Gostando de ver. Com base nas respostas A e B, explique qual local tem maior temperatura. Acabei de falar, né? É 0, Julie. Essa linha em relação a essa, elas estão paralelas, tá? Quando estão paralelas é 0 graus Celsius. Exatamente. B é bem mais quente, né? Está mais próximo ao Sol, recebe uma radiação maior. Show de bola. Entendeu, Julie? Show. Questão 8, marcaram qual letrinha? Muito bem. Todo mundo botou D. Dúvida nessa? Todo mundo se ligou que era incorreta, né? Não, Júlio, você marcou outra? Era incorreta, hein? Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos ler o texto aqui? Quem gostaria de ler o texto? Um parágrafo para cada um aí. Bora, Davi. Vai lá, Davi. Lê um parágrafo. Maria pode ler o outro. O da Júlia está travando, Júlia, esse microfone. Não sei por quê. Vai lá, então. Davi lê o primeiro e Maria lê o segundo. Vai lá. O secretário da Convenção das Nações Unidas de Luta contra a Desertificação adverte que até 2030, 135 milhões de pessoas estarão em risco de deslocamento por causa da desertificação, com a perspectiva de que 60 milhões migrem da África subsaariana para o norte da África e para a Europa. As previsões mostram que as regiões áridas e semiáridas seriam as mais afetadas pela desertificação e pelos movimentos populacionais. Populações rurais que dependem de meios de subsistência pastoris, da agricultura e de recursos naturais estarão altamente expostas devido às vulnerabilidades existentes, incluindo pobreza, baixos níveis de educação, falta de investimentos, longas distâncias e isolamento. Aí ele fala assim, pesquise o que são refugiados ambientais. Vocês procuraram saber o que seria isso? Esse termo? E é o que, Maria?
Eu coloquei bem resumido que são pessoas forçadas a emigrar de seu local de origem em função de mudanças no meio ambiente. Muito bem, desastres naturais, né? Exatamente isso, tá? Então, são pessoas que têm a sua vida drasticamente alterada por desastres ambientais, né? Que envolve aí o clima. Graças a Deus, em o nosso país, a gente não precisa, né, de passar por essas situações, tá? Turma, apareceu para mim aqui que em 5 minutos alguns alunos vão sair da sala exatamente por isso. Vocês deviam estar online antes de eu começar. Tenta entrar no máximo 5 minutinhos antes, tá? Porque senão vocês perdem o tempo da aula. Pode ser que encerre, mas eu vou deixar a aula aberta aqui e vocês voltam, tá? Se não der tempo, eu entro de novo. De acordo com o texto, a desertificação terá que consequências para as populações rurais das regiões áridas e semiáridas? Fala para mim. Quem responderia essa? A desertificação. Estarão altamente expostas e pobreza, né? Porque como o solo ele começa a ficar infértil, né, na desertificação, eles vão ficando cada vez mais vulneráveis. A pobreza aumenta, né? Exatamente isso. Vulnerabilidade. Falta de investimento, longas distâncias, isolamento. Depois, considere que a desertificação diminui a umidade disponível nos ambientes. Qual efeito desse fenômeno tende a causar sobre a amplitude térmica desse local? E aí? Exatamente, continentalidade, né? As temperaturas elas vão ficando cada vez maiores. Aumenta a amplitude térmica. Excelente. Tranquilinho, né? Isso nos faz valorizar ainda mais o nosso país, né? E a gente, o que nos leva à desertificação, vocês já viram isso, né? É o mau uso do solo. Aqui no Brasil, isso aí, né? Não é nem os fatores que influenciam o clima aqui tanto assim. Aqui é porque sai tirando a cobertura vegetal, não cuida do solo, provoca erosão, depois aquele solo se torna um deserto, não tem como crescer mais nada ali em cima. Nós vimos muito isso, né? Agora, pediu para a gente observar o mapa, né? Questão 9. Tá? E ele fala assim: observe no mapa a seguir a distribuição dos diferentes tipos climáticos do país e leia atentamente o nome de cada um. Indique que fator do clima é preponderante para definir os nomes dos tipos de clima brasileiro. E aí, turma, o que vocês colocaram? Ó, equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical de altitude. Isso lá na geografia vocês veem muito, né? Por que leva esses nomes aí? O que tem que ser levado em consideração para eu colocar esses nomes nos diferentes climas do Brasil?